Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor. Eu converso hoje com Eduardo Zaidan, ele é fundador da Futuron Capital. Zaidan, é um prazer recebê-lo aqui no Café com o Investidor. Ralf, prazer é todo meu. Muito obrigado pela oportunidade de participar desse canal maravilhoso de vocês aí, que entrega um conteúdo incrível. Legal, Zaidan. Me conta então como surgiu a Futuron Capital. A Futurum ela surgiu de uma necessidade e de uma vontade minha e dos meus três sócios de desenvolver startups de uma forma estruturada. Nós somos empreendedores desde muito cedo, né? Sempre fomos a vida inteira os quatro sócios da Futurum, mas a gente vinha fazendo isso, né, sempre sozinho e nunca de uma forma estruturada. Então a gente se juntou e decidiu montar a Futurum justamente para fazer isso, né, criar um ambiente, criar um ecossistema onde a gente pudesse tanto criar empresas quanto desenvolver empresas de uma forma super estruturada, com playbooks, né, e de uma forma que a gente fizesse isso quase serialmente, né, de uma forma bem consistente. Quem são seus outros sócios? O Giancarlo Baroni, que é o CEO da empresa, o Guga Stocco e o Fábio Facri. Agora, vocês não se consideram uma venture builder, vocês preferem o termo venture developer. Por quê? E quais seriam as diferenças, do Zaidan, entre venture builder e venture developer? Isso foi uma luta no começo, né? Porque, na verdade, a gente faz um pouco mais do que uma venture builder e um pouco mais do que uma venture capital. Então, a gente resolveu, a gente começou a falar esse termo venture developer, né? Eu vou explicar um pouquinho, porque a venture builder ela está muito preocupada em criar empresas, né? E fazer as empresas crescerem. E depois fazer a saída da companhia. Os venture capitals eles estão preocupados em investir em empresas já mais adiantadas, ter lá o seu período de crescimento e venda. A Futurum ela faz as duas coisas, né? Ela cria empresas do zero, ela desenvolve empresas de terceiros e a gente faz também o corporate venture. Né? Então a gente trabalha numa esfera muito mais ampla. Então a gente não se ligava muito a uma definição nem de venture capital, nem de venture builder, e a gente preferiu cunhar esse termo venture developer, que é efetivamente o que a gente faz com as companhias. A gente desenvolve elas, independente dos estágios que elas estejam. Né? Hoje, a gente investe em empresas do zero, onde a gente é co-criador, né, co-founder, onde a gente chama de venture studio, que seria a nossa venture builder, né, e até empresas Series A. Então, e nesse meio tempo, a gente tem todo o espectro de empresas de tamanhos e processos diferentes. Então, por isso que veio esse termo Venture Developer, que eu acho que diz muito o que a gente faz e o empenho que a gente tem junto com as startups que a gente trabalha. Zaidan, mas me explica como que vocês agem. Vocês, quando faz um venture builder clássico, tradicional, desenvolvendo a empresa do zero, vocês colocam o dinheiro ou o desenvolvimento da empresa é trocado pelo equity, por uma fatia que vocês têm? As duas coisas, né? Na Futurum Studio, que é o nome da nossa Venture Builder, vamos dizer assim, a gente faz as duas coisas, né? Ali a gente tem um equity em torno entre 35% e 50% das startups, nunca mais que 50% das startups, e a gente entra com toda a parte de desenvolvimento, né? A gente tem uma área aqui chamada Centro de Serviços Compartilhados, onde a gente tem todo o apoio administrativo que as empresas precisem, né? Tem o BPO, né, que é financeiro, contábil, jurídico, marketing, desenvolvimento de tecnologia, growth, product market fit e por aí vai. E a gente também entra com capital. Depende um pouco de deal para deal. Tem deal que a gente faz onde a gente racha a conta proporcionalmente. Tem deal que a gente investe no começo, quer seja com serviço ou dinheiro ou as duas coisas, e depois de um determinado período, normalmente são 18 meses, isso muda, né? A gente começa a dividir as contas com os sócios todos. Então depende de um pouco de modelo para modelo o que cada um está trazendo para dentro da companhia. Né? Mas esse é muito o modelo de venture builder que a gente faz. E vocês investem também só o cheque sem ter esse desenvolvimento de negócios?
A gente não entra em nenhum negócio que a gente não tem uma abertura de ajudar, vamos dizer assim. Né? A gente tem uma área de operação aqui que trabalha muito junto com as startups que a gente investe, né, para auxiliar os empreendedores e fazer com que eles se movam no caminho certo e não cometam alguns erros e deslizes que são muito comuns, principalmente em empresas muito early stage. Né? Então, assim, a gente coloca o dinheiro, principalmente nas empresas mais adiantadas, tem algumas empresas que são muito estratégicas para o desenvolvimento do ecossistema da Futuro. Por exemplo, nós investimos numa empresa é uma software house, né, chamada Dois Mundos, e essa empresa a gente não participa de uma esfera de conselho só, porque ela é uma empresa super desenvolvida, é uma multinacional, né, então não precisa do desenvolvimento. Agora, empresas antes do Series A, todas elas a gente ajuda com a parte de operação. Então, eu tenho um time grande de operação aqui dentro da Futuro que está no dia a dia fazendo reuniões semanais, né, com as startups para ajudar elas no desenvolvimento do que elas precisarem. E o teu cheque vai de que qual que é o valor deles? Você faz investimento anjo, pré-seed, seed e até série A. Então você tem um cheque aí que eu imagino que é uma variação bem grande. Sim, o cheque vai de R$ 500 mil a 15 milhões, tá? Sendo que o investimento médio são 2,5 milhões. Quantas empresas no portfólio hoje? Qual o tamanho do fundo? Se eu não me engano, vocês começaram com capital próprio e agora se organizaram e estão com um fundo. Isso, exatamente. A Futurum, ela tem 5 anos. A gente passou os 4 primeiros anos só fazendo investimentos com capital próprio. E no ano passado nós montamos um fundo em parceria com o Banco Master, é um fundo de 100 milhões de reais. E nesse fundo, o fundo já está operacional, já vem fazendo os investimentos. Né? A gente já investiu em 3 empresas até o momento e estamos na due diligence para investir em mais 2. Isso está crescendo, né? Esse fundo, a previsão dele é ter 30 investidas ainda esse ano. Né? Então, ele está andando bastante rápido. E a gente hoje, no portfólio da Futurum, a gente tem 25 empresas, 25 investidas. E elas são em que estágio estão essas empresas? A maioria são o que você chama aí de venture developer ou são empresas que já estão no estágio um pouco mais avançado? Olha, a maioria delas está em estágio seed, né? A imensa maioria, a gente tem 2 empresas em Series A, a terceira está entrando em Series A, agora está fazendo uma captação Series A grande, e a maioria está em estágio seed, e a gente tem hoje 4 empresas no estágio anjo. Né? Então, o grosso, essas empresas, a maior parte delas veio do estágio anjo e já foi crescendo para outros estágios, a gente fazendo ou aportes nossos ou terceiros, né? Outras empresas, outros venture capitals parceiros nossos, e até grandes corporações fizeram novas rodadas nessas empresas. Então, a gente brinca que o portfólio ele vai evoluindo ao longo do tempo, né? Mas hoje a nossa maior concentração é em empresas em estágio seed. Você tem uma tese? Que empresas você investe? Quais são as startups que você procura? Você poderia me ilustrar algumas dessas startups que estão no seu portfólio com esta tese? Claro, nós temos 2 grandes pernas, vamos dizer assim, de tese de investimento. Né? A primeira é o que a gente chama de Future Technologies, né? Ou tecnologias do futuro, que é o que a gente olha muito nesse lado são, por exemplo, empresas de cibersegurança, empresas de APIs, fintechs, empresas de blockchain, criptomoedas e coisas nesse sentido, né? Plataformas no geral, ou seja, tudo que tem um cunho tecnológico muito forte por trás. Independe do mercado, independe do modelo de negócio, o que interessa para nós é a tecnologia que está por trás do negócio. E uma outra grande perna que é Life Science, né? Onde a gente hoje está muito focado em produtos de vitamina, CBD, THC e tecnologia biomolecular, né? Coisas que você consiga, medicina que você consiga modelar o DNA e ajudar pessoas com doenças crônicas e coisas nesse sentido. São os nossos 2 grandes focos. Mas em tudo isso tem que ter tecnologia embarcado, né? Eu acho que é o grande mote por trás do que a Futuro investe. E quais empresas do seu portfólio ilustram essa tese? Vamos lá. Eu acho que eu vou dar um exemplo de empresas que vieram, por exemplo, do Futuro Studio, né, que foram empresas criadas aqui dentro.
Uma delas é uma empresa de cibersegurança chamada Red Unit, que entrou em operação no final do ano passado. Essa é uma empresa de cibersegurança SaaS, e a ideia dela é transformar projetos muito complexos de cibersegurança de uma forma simples. Então, qualquer pessoa ou empresa sem menor conhecimento de tecnologia ou de cibersegurança consegue usar os produtos da Red Unit, que não são acessíveis, né? As empresas de cibersegurança em si, elas não são acessíveis para a maior parte do público. Elas normalmente estão acessíveis para grandes companhias que pagam fortunas para consultorias. O que nós pegamos foram tecnologias usadas por essas consultorias, né? A gente é sócio de uma grande consultoria chamada Elitron. Pegamos toda a tecnologia da Elitron e transformamos numa empresa SaaS muito simples de ser usada, né? Então essa empresa está crescendo bastante. A gente inaugurou ela em dezembro do ano passado, começo de dezembro do ano passado, e ela vem numa crescente muito interessante aí, com clientes no mundo inteiro, né? Muito legal. Uma empresa que eu posso falar na área de saúde, estágio CID, né? O NEMA é uma empresa que a gente investiu no pessoal do Rio de Janeiro, muito bacana. Ela é uma plataforma que faz. Você se lembra do Corujão do Dória? Né? Aquela coisa de você pegar Sim. espaços ociosos na saúde e colocar pessoas que estão em filas de espera. Ela faz exatamente isso para o setor público e para o setor privado, perdão, e alguma coisa para o setor público também. Então, o que ela faz é pegar a demanda de clínicas que não tem como atender os clientes dela e passar para clínicas onde tem o aparelho ou o médico ali pronto para atender, mas não tem a demanda, e remunerar todas as pontas aí. Estamos agora criando também um mecanismo de financiamento de exames, etc. É um projeto super legal, né? Na parte de fintechs, por exemplo, nós investimos agora um investimento, fizemos um co-investimento com o Banco Votorantim, que foi o S3 Bank, né, que é um banco digital SaaS. Você funciona ele completamente white label, se você quiser, podendo pegar só partes específicas e não tendo uma estrutura engessada, como a maior parte das fintechs acaba sendo, né? Que mais que a gente pode falar de interessante? Eu acho que a gente tem a Spaceflix, que é um corporate venture que nós fizemos com a Ricoh Móveis. Essa empresa é uma empresa de locação de imóveis por assinatura, né? Um conceito muito interessante, empresa que vem crescendo bastante. Ela está há um ano no ar, e é muito legal porque a gente pega móveis de assinatura, móveis que o grande público não teria acesso, e vende, né, aluga esses móveis com subscription base, e tem sido um sucesso muito interessante. O retorno que a gente tem dos clientes falando assim, poxa, é muito legal eu poder ter móveis de altíssima qualidade, de designers na minha casa, sendo que eu nunca teria acesso a esse tipo de coisa, pagando um valor super acessível, né? Então, eu acho que são alguns exemplos aí do que a gente tem aqui dentro do portfólio. Ele é bem diverso, o nosso portfólio. Me explica uma coisa, Zaidan. Você, como Venture Developer, você precisa ajudar bastante a empresa. Qual é o tipo de ajuda que você faz? Você forma a equipe? Você busca a equipe? De que maneira vocês ajudam essa startup que vocês estão investindo? Depende um pouco do estágio que ela está, né? Se é uma empresa que está com, por exemplo, como eu falei, no futuro, um estúdio, a ajuda dela é muito maior, porque nós somos co-founders da empresa, né? Se é uma empresa que está no que a gente chama de desenvolvedora, a empresa pode escolher algumas coisas e outras ela é meio que obrigada a ter. Então, uma coisa que ela é obrigada a ter é o acompanhamento da nossa equipe de operação, né? Então, a nossa equipe de operação vai fazer uma série de reuniões, a gente monta dashboards de acompanhamento, né? Faz toda a parte de OKRs, KPIs e acompanhamento da performance da startup ao longo do tempo, tá? Outra coisa é o centro de serviços compartilhados. Então, a gente tem aqui uma série de serviços que estão disponíveis para as startups, mas elas pagam para utilizar. Esse valor é subsidiado, né? Ela paga um pequeno valor para ter acesso a todos esses serviços, e aí esses serviços são os mais distintos possíveis. A gente tem todo o departamento de RH, por exemplo, onde a gente faz seleção e recrutamento de talentos, retenção,
toda a parte de treinamento, acompanhamento de pessoas, psicológico, etc. A gente tem toda a parte de CFO as a Service, BPO as a Service, Legal as a Service, tecnologia, a parte de Product Market Fit, toda a parte de Growth, Marketing, criação de conteúdo, design de produto, design de serviço, ou seja, é um hall enorme de serviços que nós temos aqui dentro da Futuro, que as startups que estão no nosso portfólio têm acesso mediante a pagamento se elas estão, né, na fase de developer. Né? Se elas estão na fase de builder, com o Futuro Studio, a gente acaba aportando isso tudo como equity dentro da companhia. Você tem uma área administrativa, eu imagino, bem grande para atender essas startups. Sim, a gente tem um prédio aqui que é uma das coisas que faz, uma das empresas que faz parte do nosso ecossistema. Ela chama Futurum Hub. Ela é um prédio de 4 andares aqui na Vila Madalena, né? Eu estou aqui, por exemplo, falando aqui do estúdio de podcast, né? Uma das coisas que a gente tem dentro da Futurum Hub para apoiar as startups, né? E se você quiser, eu adoraria trazer você aqui para fazer um podcast. Podemos ter gravado o podcast direto ali do estúdio, né? Se eu soubesse. Estou descobrindo agora. Vamos marcar essa, vai ser Tá muito legal. legal. A gente Vamos aqui fazer tem uma toda a vez. estrutura. A gente tem toda a estrutura para as startups, né? Aqui elas ficam aqui dentro do nosso prédio, né? A gente tem 160 posições para startups. A área administrativa da Futurum, ela tem aproximadamente 40 pessoas hoje para apoiar as startups nesse desenvolvimento todo. E aqui no prédio elas têm acesso a tudo. Toda a parte de criação de conteúdo, criação de tecnologia, como eu falei, estúdio de podcast, tem auditório, tem espaço para fazer eventos, tem uma série de coisas, edição de vídeo, edição de áudio, tudo que as empresas precisam para estar hoje no mundo digital, elas conseguem encontrar dentro do nosso hub, também com tudo subsidiado pela Futuro. Zedan, você agora está fazendo o caminho inverso de Pedro Álvares Cabral, está cruzando o Atlântico e indo para Portugal. Me conta por que a Futuro está captando um fundo em Portugal e vai ter uma sede em Portugal. Nós nascemos com a ideia de ser internacional desde o primeiro dia da Futuro, né? A gente fala muito aqui assim, tecnologia não tem barreira mais. Então a gente precisa estar preparado para quando a gente está construindo as nossas empresas, preparado para ser internacional, para atingir o mundo todo com as startups que a gente cria e desenvolve dentro da Futuro. Portugal, a gente já nasceu com operação nos Estados Unidos e no Brasil, e Europa era o próximo passo óbvio para Futuro, né? E Portugal é um lugar muito interessante, vem se tornando um lugar muito interessante para o desenvolvimento de startups de tecnologia nos últimos 5 anos, né? Portugal teve uma transformação muito grande depois da crise de 2008, né? Quando ela viu alguns países ali, como a Grécia, por exemplo, quebrando, que dependia exclusivamente do turismo, Portugal resolveu fazer uma mudança de mentalidade e investir muito forte em trazer tecnologia e trazer startups para atuar no país, né? E tem algumas vantagens você estar em Portugal. Primeiro, é o país mais perto da Europa, né? Mais perto do Brasil. Segundo, ele é GMT zero, né? Então, você está exatamente no meio da linha de fuso horário. Então, para você atuar em qualquer área do mundo, ele é muito próspero para isso. Todo mundo fala português, né? Então, já quebra aquela barreira da língua, é muito fácil para a gente fazer. Vocês têm um acordo bilateral com o Brasil, que é muito fácil a gente levar pessoas para Portugal, brasileiros para operar em Portugal, é muito fácil trazer portugueses para o Brasil. Você tirar vistos de trabalho, etc, etc, é muito fácil. E Portugal está com uma linha de incentivo para startups que é uma coisa que eu nunca vi na vida. Eles têm alguns deles, eu vou citar 2 planos, que é o Portugal 2030 e o Bazooka. O Portugal 2030 é um fundo exclusivamente de Portugal. Tá? Nós estamos falando de alguns bilhões de euros para investimento em tecnologia e startups. E o Bazooka ele é uma iniciativa da União Europeia para Portugal, né, que desenvolve empresas lá também. Então, só para você ter uma ideia do que significa, a gente tem casos onde eu coloco €1 numa empresa e o governo coloca o mesmo euro que eu coloquei. Né? Então, isso tem algumas modalidades, né? Obviamente que depende do tipo de empresa, de quantos empregos você vai gerar, etc. Mas isso pode ser a fundo perdido, ou seja, não cobram juros, não cobram equity,
pode ser com um juro muito baixo, estamos falando de um juro de 2% ao ano, né? Ou pode ser com um equity, mas já com uma saída pré-definida, com um múltiplo já definido num universo, num intervalo de tempo. Ou seja, para o empreendedor e para os venture capital é meio no-brainer essa história, né? Porque eu vou para lá, eu monto um fundo, por exemplo, o meu fundo que a gente está montando lá agora é um fundo de 30 milhões de euros, em parceria com a maior gestora independente de Portugal. Eu coloco 10 milhões no fundo, o governo bota 10 milhões no fundo. Né? Então, para nós, é uma coisa impressionante. Assim. E o que eles querem é fomentar trabalho, é fomentar desenvolvimento. E eles têm conseguido umas coisas muito interessantes. Né? Portugal estava na lanterna da União Europeia em termos de desenvolvimento e hoje não está mais, né? Vem se desenvolvendo bastante. E no ano passado foi a primeira vez em muitos anos, em mais de 10 anos, que a população de Portugal cresceu. Né? E é muito interessante porque a população de Portugal estava ficando velha. Né? A pirâmide etária já estava bem aprofundada em pessoas de 40 anos para mais. E os imigrantes que estão indo para Portugal, os brasileiros, eles representam 60% desses imigrantes, eles são pessoas de 20 a 40 anos, ou seja, no pico da idade produtiva. Então está mudando, tendo uma mudança da pirâmide etária de Portugal e a população está crescendo. Então, isso para países europeus é uma coisa que não se vê mais. Né? Então, é muito interessante o que o governo conseguiu fazer para fomentar tudo isso. Tem só mais uma perna que eu gostaria de comentar, que foi o investimento em educação que eles fizeram. Para você ter uma ideia, a população com em faculdade, né, com diploma universitário, multiplicou por 10 nos últimos 8 anos, o que é uma coisa assim absurda se você considerar a população de Portugal, né, e aonde eles estavam há 10 anos atrás. Então também é muito legal, porque a gente leva uma empresa para lá e eu tenho pessoas qualificadas para trabalhar para mim lá. Faz uma diferença absurda também. Vamos falar um pouquinho mais então da tua estratégia em Portugal. Você falou que está captando um fundo de 30 milhões de euros com uma gestora independente de Portugal. Que gestora é essa? Ela chama INGA. É Esse uma fundo, desculpa, esse fundo é um fundo capital só de vocês, sem contar com o dinheiro do governo por conta dos incentivos que você comentou anteriormente. Ele é elegível, né? Se a gente vai conseguir o investimento governamental ou não, a gente é uma coisa que ainda está no processo. A gente acredita que sim, porque tem tudo o que o governo vem buscando, mas nós já temos os investidores, né? Eu acho que isso é um ponto crucial nesse sentido. Então, a gente não depende do governo de forma nenhuma, mas se o dinheiro estiver disponível, a gente com certeza vai aplicar e vamos pegar alguma parte desse dinheiro governamental, sim. Até porque o problema que esses fundos governamentais têm hoje é achar bons projetos. Eles têm mais dinheiro do que eles têm projetos. E a gente está levando aqui um arcabouço muito grande de projetos, porque nós levamos projetos do Brasil, né, e dos Estados Unidos para lá. Nós não só investimos e criamos empresas na Europa e em Portugal. Né? A gente hoje está vendo 7 empresas lá, porque estamos assinando com 7 empresas em Portugal, mas nós já estamos no processo de levar pelo menos 5 empresas esse ano para Portugal, 2 das quais já estão com empresa aberta, já estão começando a sua parte operacional, que é justamente a Spaceflix e a Red Unit, que eu comentei anteriormente. Quer dizer, a ideia é levar as empresas do seu portfólio aqui do Brasil e dos Estados Unidos para Portugal, não investir em empresas da Europa ou de Portugal. As duas coisas, na verdade. A gente investe em empresas lá e traz para o Brasil, porque para eles, você imagina, Portugal tem 10 milhões de habitantes. Você pega uma empresa de Portugal, investe nela e traz ela para o Brasil, ela acessa um mercado de 200 milhões de habitantes, é uma coisa que você consegue fazer ela crescer de um jeito que ela nunca conseguiria em Portugal, ou teria um pouco mais de dificuldade de você atingir a Europa como um todo, porque ela tem peculiaridades de país para país. Aqui no Brasil não, é uma coisa só, você entra com o mercado consumidor gigantesco que é early adopter de tecnologia. Né? Então, trazer empresas para cá é fundamental para a ideia de expansão da Futuro Europa, né? Sediada em Portugal. E quando a gente leva empresas daqui para a Europa, através de Portugal, para você entender, a nossa estratégia Portugal é a porta de entrada para a Europa. A gente não está se limitando a Portugal, a gente está fisicamente lá. E onde a gente tem equipe de operação também, do mesmo jeito que a gente tem aqui no Brasil. Está nascendo, é muito menor. Hoje nós temos 6 funcionários na equipe lá, mas estamos crescendo essa equipe.
né? Até o final do ano ela deve ter algo em torno de 17 a 20 pessoas, mas a gente leva essas empresas para lá. Porque o que acontece quando você leva uma empresa, uma startup, que ainda está se desenvolvendo no país de origem dela para um novo país, é muito difícil você chegar para o empreendedor e falar assim, olha, você está lutando aqui, vamos te levar para a Europa. O cara fala, meu, você é louco, eu não consigo nem fazer aqui direito, vamos fazer lá. Então, o que a Futurum faz, ela trabalha como um colchão para esse pessoal. A gente opera a empresa para eles durante um período de tempo até ele estar estruturado e a empresa conseguir seguir com as próprias pernas. A gente faz isso aqui no Brasil, né? E a gente também vai fazer isso na Europa. Né? Então, ele consegue acessar um novo mercado, ele consegue crescer a empresa dele, crescer o valor da companhia dele, e com a nossa ajuda, sem ter que se preocupar em criar um negócio do zero lá. Né? A tese é a mesma? Vocês vão trabalhar como um venture developer, vão investir de anjo a série A, não muda nada, apenas Absolutamente você nada. está a série de Brasil para Portugal? Exatamente. Não muda nada, é exatamente a mesma coisa, a mesma estrutura. Inclusive, a gente quer copiar exatamente a estrutura que a gente tem aqui lá em Portugal, inclusive com um prédio da Futurum Hub lá em Portugal, para poder abrigar as startups e criar todo esse ecossistema que a gente criou dentro de casa aqui, com tudo dessa forma que a gente vem operando. Tem dado muito certo. Né? A Futurum em si, as nossas startups têm crescido bastante. Então, a gente quer replicar o mesmo modelo aqui lá na Europa, começando por Portugal. Esse fundo de 30 milhões de euros que você disse que você está captando, já está captado, começou a captar? O fundo ele está em processo de abertura com a CMVM, que é a CVM dos portugueses, né? Lá é um pouquinho mais burocrático que a gente. A gente pegou essa herança da burocracia deles, infelizmente. Tem algumas coisas que são bem menos burocráticas que aqui, mas tem algumas coisas que são iguais ou até piores que o Brasil. E a CMVM deles, eles são bem críticos em relação a algumas coisas, então demora um pouquinho mais o processo que aqui. Nós estamos na fase final de abertura do fundo, mas a gente já conversou com uma série de investidores que estão comprometidos a entrar no fundo. Né? Então, a captação desse fundo deve ocorrer de forma bem rápida. Né? Por isso que a gente já está, inclusive, até construindo o portfólio para ser investido por esse fundo. Quem são esses investidores? São family offices institucionais daqui ou são da Europa, de Portugal? Não, a imensa maioria é de Portugal. Tem alguns investidores dos Estados Unidos, porque esse fundo nosso ele é elegível a Golden Visa. Né? O Golden Visa você investe 500 mil euros no fundo e você consegue receber um visto de morador, né? E transitar livremente pela Europa através de Portugal. Então, tem traído muitos investimentos estrangeiros essa área de Portugal. Começou na parte de real estate e migrou a partir do ano passado para a parte de private equity e venture capital também. Né? E o nosso fundo é elegível para a Golden Visa, então tem alguns investidores internacionais que estão muito interessados nisso e vão investir para ter acesso a esse tipo de benefício. E qual o tamanho do portfólio que você pretende construir com esse fundo? E uma dúvida também: as empresas brasileiras do seu portfólio que estão indo para Portugal, elas vão receber um novo investimento para estar em Portugal? Olha, não é necessário, tá? Vamos dizer assim, não é obrigatório. Elas podem receber ou não podem receber. Depende do que a empresa tem de funding aqui, do que vai ser necessário para desenvolver lá. Uma empresa, por exemplo, como a Spaceflix, é uma empresa que precisa de funding, porque você tem uma parte de capex que você tem que investir na companhia localmente. A Red Unit, por exemplo, que é uma empresa SaaS, eu não preciso de capex nenhum. Eu consigo operar ela daqui. Eu tenho que ter um centro comercial na Europa. Então, essa empresa não precisa de investimento neste momento. Né? Então, depende de caso a caso, não tem uma receita de bolo para isso aqui. Né? A gente é bem tailor-made com os nossos projetos, então vai de acordo com cada um deles. Né? Mas a gente tem uma parte do fundo, obviamente, destinada a investir em projetos que a gente quer levar do Brasil, mas o grosso do fundo é para investir em projetos europeus que a gente vai trazer para o Brasil. Quantas Esse fundo, empresas? esse fundo, a previsão dele tem entre 20 e 30 empresas. Vai estar reservado follow-on nele também. Também tem reservado follow-on. A gente sempre reserva em torno de 20% do fundo para fazer follow-on. Né, que Só, só 20, porque geralmente
é meio a meio, 40-60 em média, os VCs têm É, a gente, trabalhado atualmente. a gente faz isso, mas a gente faz um recycling junto também, né? Que é quando a gente começa a ter alguns exits do portfólio, a gente pega parte do exit e coloca de volta dentro do fundo para fazer reinvestimento. Então, se você pegar percentualmente, ele acaba sendo muito mais do que os 20% que a gente reserva. O que a gente faz é, a gente não aloca esses 20%, a gente deixa ele exclusivamente para follow-on e depois a gente vai fazendo esse recycling que acaba transformando esses 20 pode chegar em 30%, 40%, como você falou, que é a média do mercado normalmente. Mas como a gente já tem o portfólio, esse portfólio já vem crescendo, a gente acaba deixando um pouco menos porque de cara, vamos dizer assim, porque a gente já sabe mais ou menos como que aonde a gente quer entrar, em que fases que a gente quer fazer esse follow-on. E como a gente começa os projetos muito iniciais, o que acontece é que a gente tem muito equity dos projetos, né? Então, a média, a gente tem 35% de equity nas investidas. Então, se você levar em consideração os venture capitals tradicionais, eles têm muito menos participação, então eles precisam muito mais de follow-on para continuar relevante na companhia. Como a gente tem muito equity, a gente não precisa de tanto follow-on para permanecer relevante. Legal, Zaidan. A gente está chegando ao final e eu faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos lá. Quem te inspira? Meus filhos me inspiram muito. Todo dia é uma coisa. Antes eu tinha uma motivação pessoal, depois que eu virei pai, eles me motivam todo dia a ir além, a construir um legado e deixar um mundo melhor para eles. É a minha São, motivação diária. são pequenos? Então, eu tenho uma menina de 7 anos e um menino de 3 anos. São pequenininhos. Então, Um empreendedor ou uma empreendedora que você admira? Elon Musk. Admiro demais esse cara e acho que ele vem enfrentando mercados que antes diziam impossíveis, como carros elétricos, todo mundo riu da cara dele. Quando ele falou que ia para Marte, todo mundo riu da cara dele e o cara entrega muito bem. Então ele é um cara que eu me inspiro muito. Ele é um louco que todo mundo adora amar. Exatamente, exatamente. Mas se não tivessem loucos, a gente não avançaria. Concordo plenamente. tem que ter a visão. E não tem medo, não tem que ter medo de ir atrás dos seus sonhos e fazer as coisas acontecerem. Eu me pauto muito nisso, eu me enxergo muito assim também. Então ele é uma inspiração para mim. Zaidan, um erro. Não seguir os meus instintos. Normalmente, quando eu não sigo os meus instintos, eu acabo me dando muito mal. Né? Então, foi uma coisa que foram duras lições que eu aprendi na vida a seguir o meu instinto, seguir a minha experiência e ir atrás das coisas que eu acredito. E um acerto. Olha, ser empreendedor, eu acho que foi um grande acerto na minha vida, né? E quando todos os meus amigos estavam ganhando dinheiro em bancos, não sei o quê, eu estava me arrebentando, mas isso pagou muito bem para mim, em termos de crescimento, né, pessoal, em realizações, em dinheiro também, que eu consegui fazer alguns exits muito bons na minha vida, né? E ter montado a Futuro. Eu acho que foi um acerto para mim fundamental, porque é o lugar que eu mais gostei de trabalhar na minha vida até hoje e estou realizando um sonho de poder ajudar empreendedores. Então, acho que foi um grande acerto da minha vida. Rapidamente, que empresas que você fundou, que você atuou como empreendedor? Eu fundei uma empresa, atuei como empreendedor, uma empresa chamada Laboratório Lego, que foi uma empresa que a gente vendeu, que eu vendi para o Grupo Fleury em 2007, né? Foi um exit assim, fenomenal. Teve uma outra empresa chamada Centro Zero, que era uma empresa, era uma confecção de camisetas, isso eu estou falando em 97, onde não tinham coisas aqui para fazer, a gente vendeu essa empresa para um grupo que não existe mais hoje, mas foi muito interessante. E eu tive uma empresa de locação de equipamentos pesados que eu vendi também para uma construtora. Isso foi uma jogada super legal, bem diferente do que eu tinha feito. E hoje eu tenho outras empresas. Eu construí uma EdTech americana, que vai super bem no mercado americano, canadense e asiático. Empresa de tecnologia. Eu faço parte como investidor de um grupo de restaurantes, de uma holding de restaurantes super legal chamado Grupo M, com restaurantes muito bons aqui em São Paulo. Tenho empresa de consultoria,
Então eu atuo em um monte de áreas aí. Hoje, meu foco é 100% a futuro, né? Nos últimos 5 anos, eu profissionalizei todas as empresas que eu era sócio e atuava, e hoje eu me dedico 100% a futuro, mas eu estou sempre ligado no que está acontecendo aí em bons investimentos. Eu ia te perguntar como você consegue dar conta de tudo isso. Pro desespero da minha mulher e dos meus filhos, eu trabalho 18 horas por dia. Mas eu Não amo é, fazer isso. não é saudável, mas não tem jeito às vezes. Não, mas é o que me faz feliz, né? Então é difícil. É uma coisa difícil você equilibrar, mas eu amo fazer isso. Então acaba meio que saindo no espírito. Voltando ao bate-bola aqui, um livro. Um livro, eu vou te falar, um livro que me inspirou muito e um livro que eu estou lendo atualmente, que eu estou adorando. Um livro que me inspirou muito foi John D. Rockefeller, a biografia dele, que ele, no crash de 29, ele salvou Nova York, né, com o desenvolvimento do Rockefeller Center e com uma série de outras iniciativas. Ele quase quebrou a família inteira para poder salvar Nova York da catástrofe que foi a crise de 29. Então, foi uma coisa que me inspirou muito lá atrás. Eu li há muitos anos atrás esse livro, o começo da faculdade, foi uma coisa que me inspirou muito. E hoje eu estou lendo um livro muito interessante, chamado Think Again, do Adam Grant. E, assim, eu estou amando o livro, eu estou no primeiro terço do livro, então ainda tem muita coisa para desvendar dele, mas ele inspira muito a gente a questionar a forma como a gente encara as coisas, como a gente entra nas discussões, como a gente trabalha o nosso pensamento. Tem sido muito enlightening, muito uma coisa muito legal lendo e vendo algumas experiências que ele conta lá no livro. Eu acho super bacana, vale super a pena a leitura. E por fim, Zaidan, um hobby. Eu não sei se você consegue ter um hobby trabalhando 18 horas por dia, mas vamos lá. Olha, tenho que andar de moto. Esse é um hobby, é uma coisa que eu amo desde pequeno, faço sempre que possível, né? Desde a pandemia tenho andado muito pouco de moto, mas eu gosto de viajar, fazer viagens longas. Fui já até o Ushuaia de moto aqui de São Paulo até o Ushuaia e voltei. Poxa vida, uma jornada Fazer uma longuíssima aí. foram 23 dias, 14.900 quilômetros. Bem Nossa, bem interessante. legal. É, Me limpa a cabeça, assim, uma coisa que me tira completamente do mundo do trabalho, do dia a dia, dos problemas aqui. legal. Zaidan, foi um prazer recebê-lo aqui no Café com o Investidor, conhecer sua história e conhecer um pouco mais da Futuron Capital. Ralf, muito obrigado. É sempre um prazer falar com você aí. Continue esse trabalho maravilhoso que você e o Neofeed vem fazendo aí, que é fantástico. Agradeço muito a oportunidade. Legal, Zaidan. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com o Eduardo Zaidan. Ele é fundador, um dos fundadores da Futuron Capital. Você pode assistir esse programa nas páginas do Neofeed ou na nossa página no YouTube. Você também pode ouvir esse programa no seu tocador preferido de podcast. Obrigado e até o próximo episódio.